E aí, minha família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós estamos aqui em mais um Aquele que é meu, aquele que é seu, aquele que é nosso, o nosso podcast Salve! Então, um salve pra você que tá nos assistindo, um salve pra você que vai compartilhar esse vídeo, um salve pra você que vai curtir esse vídeo aqui. Hoje nós estamos reunidos para falar de um tema muito especial. Nós estamos entrando agora no mês de setembro, é um mês em que muitos assuntos estão em alta, mas principalmente que é o tema sobre aqueles que não querem, que não têm mais vontade de viver, aqueles que não têm mais desejo de seguir a sua vida, e é sobre isso que nós vamos comentar um pouquinho hoje. Eu espero muito que esse bate-papo, essa conversa que nós teremos aqui, ajude você, ajude um amigo que você conhece, um familiar que você conhece, porque nós sabemos que juntos nós somos mais fortes, né? E se a gente ajudar uns aos outros, com certeza a gente vai poder aí chegar muito mais longe, certo? E para essa conversa eu trouxe dois amigos muito especiais aqui. Eu quero apresentar para vocês primeiro as damas, a nossa querida Babi, seja bem-vinda. Salve, galera! Você ouviu mais salve nesses poucos segundos que você ouviu a sua vida inteira. Salve pra você, prazer enorme estar aqui. Tamo juntasso, é nóis. E aqui do nosso lado também, meu querido irmão Gabriel Osiris. Salve, pessoal. Muito obrigado pelo convite, pastor. Uma honra estar com vocês, dividir esse tempo de mesa. Top. É muito edificante. Glória a Deus, aleluia. É isso aí. E, gente, ó, eu vou pegar uma colinha aqui, que a nossa querida pastora Silvana, vocês não sabem, mas ela faz um trabalho absurdo aqui de pesquisas, de dados, e ela nos municia, que fala? Nos dá munição aqui para trazer um conteúdo, né, mais relevante aqui para vocês. E eu quero trazer aqui alguns dados que o próprio OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, nos traz sobre as pessoas que não desejam mais viver, né, não desejam mais ter uma vida. E olha os dados, cara, que impressionantes, né? Que o OMS ele fala? 322 milhões de pessoas no mundo, elas já tiveram ou estão tendo depressão. Olha isso, velho. E o Brasil é o recordista aqui na América Latina. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida, e a maioria dessas pessoas, elas são jovens entre 15 e 29 anos. Olha isso, cara. E eu tava ouvindo, né? Eu tava vindo pra cá ouvindo um podcast também, né? Uma conversa. E um dos exemplos, as pessoas estavam falando sobre o Japão, né? O Japão por exemplo, né, um país de primeiro mundo, um país em que a economia é maravilhosa, que tudo gira muito bem, são educados, mas as pessoas, né, os jovens de lá, eles não têm mais motivação para viver. Então, mesmo tendo o ambiente todo, né, sendo favorável ali, tudo muito legal, tudo muito bacana, tecnologia e tal, as pessoas se sentem sozinhas, né? E eu queria comentar um pouquinho aqui com vocês, né? Por que vocês acham que o jovem ele se sente tão sozinho? Por que a gente tem esses dados, né? Entre 15 e 29 anos são as pessoas que têm o maior índice aí de vontade de tirar a sua própria vida, né? Então, o que vocês acham? O que motiva? Vamos lá, Babi, o que você acha? Pastor Eric, é muito louco esse dado, né? Porque quer dizer que nessa nossa conversa, pelo menos umas 3 ou 4 pessoas já tiraram sua vida. E assim, é isso aqui, a gente só se apresentou, a gente só começou e pá! Algumas pessoas nesse meio tempo já tiraram sua própria vida. E é muito doido você falar, né? O Brasil, ele é recordista na América Latina e é um país que você fala, nossa, a gente tem uma cultura que parece ser muito alegre. E o Japão parece ser um lugar muito ideal, mas a gente não tá falando sobre o que tá acontecendo fora. Exato. A gente tá falando sobre o que tá acontecendo dentro. Então, assim, as condições podem ser muito favoráveis. Pode pegar desde o mais rico ao mais pobre, porque é muito sobre o que a gente carrega dentro da gente. Exato. Então, assim, às vezes você pode falar, no Brasil, aqui, né, aqui é menos favorável. Mas se vê, no Japão também parece tão favorável. Mas, assim, por mais que a situação possa parecer que não influencia, mas tudo isso faz parte do que tá dentro do nosso coração, dentro daquilo que a gente cultiva. E ser jovem na nossa geração, ser jovem hoje em dia é muito complexo, né? A gente tá falando de um contexto de... as pessoas se pressionam muito, se comparam muito, e acho que as redes sociais contribuem para que a gente vá construindo uma estética e vá querendo compartilhar algo que não é tão real. Então, assim... a gente já se frustra, né? Então, assim, a gente tá ali querendo compartilhar, construir algo que não é 100% a nossa realidade. Exato. Então, eu não sei se vocês entendem da mesma forma, mas
Às vezes as pessoas que falam, nossa, aquela pessoa tá com depressão, e ela tá construindo uma imagem, e ela tá passando algo de que tá tudo bem, de que ela é muito feliz, de que ela tem a vida perfeita. E muitas vezes não é assim, e a gente só vê quando estoura, assim. Verdade. Tem uma hora que a gente não consegue mais controlar. É verdade. Você tava falando sobre a questão, a gente tava comentando aqui sobre a questão externa, mas na maioria das vezes as pessoas olham pra gente, uma pessoa que tá passando por depressão, por um quadro de ansiedade ali e tal, ela fala, parece que eu tô no meio de todo mundo, mas ao mesmo tempo parece que eu tô sozinho, né? Um monte de gente ao meu redor, mas parece que eu tô, cara, sozinho aqui, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu tô passando. O que você acha que também motiva isso, Osiris? São várias pressões, né? Sim, internas, externas, como a Babi falou. Mas eu acho que também essa questão de idealizar algo, por exemplo, a gente nas redes sociais a gente vê muito essa comparação. A galera olha assim, se eu fosse rico, eu já estaria melhor. Seria mais feliz. Se eu fosse famoso, e aí todo mundo quer construir isso pra chegar lá. Só que a gente vê também muitas pessoas que são influentes, que são famosas, que são ricas e que passam por isso também. Com certeza. Não é só a questão de ter algo pra ser algo, mas são várias questões internas, realmente, várias pressões. Sim. Cada um é um indivíduo diferente, né? Então cada um tem aquele seu ponto ali que pega, né? Aquilo que é a sua maior dificuldade. Talvez seja uma pressão estética, seja uma pressão que vem causada pelo medo do futuro, daquilo que vai acontecer. São vários fatores, né? São várias pressões, tanto internas quanto externas. Assim, que a comparação, o mercado de trabalho, tudo isso vai gerando essas pressões e as pessoas, mesmo com várias pessoas em volta, com várias pessoas ali que podem ajudar, a pessoa se sente sozinha, porque ela não vê esse caminho. Porque ela acaba se isolando também. Exato. Ela acaba guardando essa dor, ela sente o medo, ela sente essa pressão, e acaba se isolando, fala, não, ninguém vai me entender, ninguém vai conseguir me ajudar, e acaba se isolando até que chega vai virando algo muito maior. Uma bola de neve, e aí chega um ponto que a pessoa não quer mais, ela não vê sentido em viver. Sim. Porque assim, você falou algo muito interessante, que é a questão da pressão. E eu acho que a gente se sente pressionado quando a gente se compara. Porque assim, você olha pro lado, aí você fala, nossa, o Osiris tá vivendo isso e eu não tô lá ainda. Então eu me encontro em falta. Nossa, gente, aquela pessoa tem isso, ou se parece dessa forma, eu não, e aí eu me encontro em falta. E aí quando eu me encontro em falta em tantas coisas, eu começo a me pressionar pra tentar chegar lá. E não chegar lá me frustra. Só que assim, um grande erro é você tentar comparar coisas que não são iguais. Por exemplo, vou comparar essas duas canecas. São canecas, faz sentido eu comparar. São as mesmas coisas, tem coisas diferentes, mas são iguais. Agora, eu tentar comparar pessoas completamente diferentes, a conta nunca vai bater. Exato. E você sempre vai se encontrar em falta. Você sempre vai se encontrar em falta. E aí, nessa falta surge, pois então eu não sou bom o suficiente. Então eu não consigo, então não deu certo, então comigo não vai rolar. E aí vem esse isolamento também, porque assim, não faz sentido eu estar lá, porque me machuca me encontrar tanto em falta perto dessas pessoas. Eu tô sempre muito em falta. É muito louco porque essa idade, né, que a gente pegou os dados... 19 a 29. Exato, de 15 a 29. Eu acho que é o momento mais desafiador, eu tava comentando isso ontem, né, que é o momento mais desafiador da vida de um ser humano, porque é o momento que você mais tem que tomar decisão. Né? A gente tava falando sobre isso no último dia. E são decisões, tipo, muito complicadas, tipo assim, que carreira que eu vou seguir? Qual curso eu vou seguir? Eu caso agora ou não? Eu faço isso ou não? Compro uma bicicleta. Cara, carro. Exato. Cara, são decisões, assim, muito difíceis. E que, por muitas vezes, a pressão que tá do nosso lado, né? Da sociedade, de dar certo... tudo isso vai nos pressionando, aquilo vai virando uma panela de pressão. E, cara, se você não tiver uma base muito estruturada, se você não tiver um escape, aquilo pode explodir. E aí é o que a gente tá comentando aqui de pessoas que querem desistir da própria vida, às vezes por não atingir as expectativas de outras pessoas, da sociedade. Então, esse momento do jovem, cara, é muito desafiador. Eu passei por isso, eu tava comentando ontem também. Cara, no momento em que eu tinha ali 18, 19 anos, que eu tinha que seguir uma profissão, que eu tinha que cursar seguir um curso na faculdade, que eu tinha que decidir se eu ia casar ou não, se eu ia sair da casa da minha mãe ou não. Cara, foi o momento mais difícil da minha vida, mais complicado da minha vida. E eu cheguei à conclusão que, assim, como que eu fui
eu saí disso e me senti ajudado, né? Como que eu consegui sair dessa situação de uma maneira fazendo com que tudo desse certo ali, né? Ouvindo as pessoas mais velhas que já tinham passado por aquilo. Sim. Então, por muitas vezes, aquilo que a gente está passando, muitas pessoas já passaram, né? Salomão diz, né, na palavra, que não há nada que aconteça debaixo do sol que já não tenha... Seja novidade, né? Seja Super novidade. Exato. Então, eu acredito que abrir o nosso coração é um caminho. O que vocês acham? Vocês acham que a pessoa que está passando por esse momento, ela tem que se fechar, ela tem que se isolar mesmo, ou será que ela tem que se abrir, né? O óbvio, né? A vontade que tem é se isolar. Exato. Já você fala, não, vou lidar com isso porque eu sei lidar com isso. Às vezes, Até porque ninguém me entende. você fala, não, só eu me entendo, eu me resolvo. Exato. Só que, até contar uma experiência minha também, não de desistir da vida, mas na época que eu tinha 17 anos, estava no ensino médio, terminando o ensino médio, e eu fazia o vestibular para entrar na faculdade. E eu lembro que tinha uma pressão muito grande sobre isso. Meu professor, ele falava assim, se vocês não saírem do ensino médio e entrar na universidade, vocês vão ser um falido. E aí isso eu falei, eu não quero ser... É questão de sucesso, né? Você tem que dar certo agora. Essas 3 faculdades aqui. A gente falou, essa aqui é ruim, e nessa aqui. Eu falei, eu não quero ser um falido com 17 anos. E aí veio essa pressão, eu comecei a estudar e tal. E nisso eu comecei a desenvolver a ansiedade. Com essa pressão. E eu ficava nessa, não, preciso estudar, preciso dar certo, tal. E aí eu lembro que eu comecei a me isolar muito também. E aquilo me fazia mal. E aí eu conversei com a minha mãe e ela falou assim, filho, quem é o Deus que você serve? Uau. E aí quando ela falou isso, começou a conversar comigo, eu me abri pra ela, eu tô passando por isso, eu tô desesperado, eu tô mal. E ela falou, quem é o Deus que você serve? E aí tudo fez sentido pra mim, eu falei, caramba, eu precisava dividir isso, eu precisava conversar com alguém que me desse essa luz, assim. Exato. E eu falei, não, é o Deus que eu sirvo, então eu vou conseguir. Mesmo que eu não consiga, que seja a vontade dele, vai dar certo, exato. Porque a gente fica nessa de querer fazer do nosso jeito, da nossa vontade. Às vezes em palavras também, né? Eu falei aqui da questão da universidade, de um professor, mas às vezes vem palavras sobre nós que falam, você não vai dar certo, você não vai conseguir. Esse sonho é impossível, e a gente acaba gerando bloqueios também. Exato. A gente deixa... Ele começa a viver uma verdade dentro de nós. E aí isso gera uma tristeza, gera um bloqueio, e a gente começa a colocar várias coisas e a gente não percebe. A gente não percebe. Se alguém falar, você tá fazendo isso, fala, não, tá doido, nem tô fazendo isso, eu tô tranquilo. Só que chega uma hora que, como o senhor falou, é uma panela de pressão. Tá prestes a explodir. Sim. Então é muito difícil. Isso é a importância da gente se abrir. Com certeza. Conversar, de ter essa luz, alguém que possa trazer essa luz pra nossa vida. Eu acho que pra começar a sair desse lugar, assim, e a gente já falou muito de escolhas, mas às vezes você tá lidando com consequências de escolhas também, e isso também te machuca. Tipo, beleza, eu tô aqui com meus 20 e poucos, fiz escolhas que não fizeram sentido e agora escolhi tudo errado, né? E eu acho que o primeiro caminho pra você sair desse lugar escuro, desse lugar difícil, é entender que, assim, não é frescura, entendeu? Exatamente. Você não tá inventando da sua cabeça, não fica lidando sozinho, isso aqui não é nada, não é nada demais. Aí as pessoas tentam por cima, você, não, tá tudo bem, não é nada demais. Para de ficar falando tá tudo bem, sabe? Tá tudo, assim, aquele, né? Tá tudo bem, não tá tudo bem. Mas na verdade, tá tudo bem você não tá bem, porque, assim, todo mundo aqui já não esteve bem. Com certeza. E talvez você esteja vendo aqui a gente, você não tá bem. E o primeiro, assim, você lidar com a tua verdade. Tipo, qual é a minha verdade? A realidade. Tipo assim, cheguei num lugar que não tá legal, entendeu? Então, assim, não é uma frescura ou às vezes é só uma fase. E se não for, porque aí você vai se afundando ainda mais nisso. Exato. E você vai se descolando, assim, da tua identidade. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas, assim, quando você vai entrando nesse lugar de tristeza, você já não é mais você. Tipo assim, você já não se veste mais da forma como você se vestiria. Você perde o brilho. E aí, assim, as pessoas que te amam, elas começam a ficar preocupadas. Tá tudo bem? Você quer conversar? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, entenda, tá tudo bem mesmo? Se não tiver, comece a trocar essa ideia, sabe? Comece a conversar com as pessoas que te amam, as pessoas, elas estão te percebendo, as pessoas sabem que não tá tudo bem. E às vezes quem tá de fora tem uma visão totalmente diferente, é o que o Osiris falou, né? Porque às vezes a gente tá caminhando e não enxerga que a gente precisa de ajuda, né? A gente, não, eu consigo mais, eu sou forte e tal. Mas quem tá de fora enxerga de uma maneira diferente, né? Eu gosto muito de usar, por exemplo, o xadrez, né? O peão ali, a rainha, ele tem uma visão aqui, de frente. Sim.
Mas quem tá conduzindo o jogo, ele tem uma visão superior, ele tá vendo o jogo todo. Então ele sabe pra onde a peça tem que ir. Quem tá de fora sempre vai ter uma visão além daquilo de quem tá ali no jogo, né? E o que você falou foi muito interessante porque a gente tem que se abrir, mas a gente precisa entender e saber pra quem também. Porque por muitas vezes as pessoas podem, né? A gente já viu muitos comentários desses. Você tá passando por isso porque é frescura, por isso e por aquilo. Mas a gente precisa saber pra quem a gente se abre e seguir os conselhos corretos, né? Porque senão, às vezes, você vai se afundar cada vez Um abismo mais. chama outro, assim. Você tá Exato. com aquele amigo, nossa, eu também. Então, que tal se a gente fizer? E aí surgem umas ideias não muito legais, entendeu? Exato. Você já tentou fazer isso? Porque, assim, a pessoa que ela não quer mais viver, ela não pensa assim, vou acabar com a minha vida. Ela pensa, não quero mais sentir essa dor. Isso. Eu não quero mais sentir isso. Então, você escapa. Às vezes, você se machuca. Às vezes, você começa a ter hábitos que não são tão legais. Exato. E aí as pessoas falam, mas não é tão óbvio. Por que você vai se machucar? Porque não é tão óbvio que isso não funciona, mas é que aquilo te distrai da dor que você tá sentindo dentro. Exato. E aí começam a vir, às vezes, uns amigos que também não estão tão legais, aí vocês começam a entrar nessa... Igual teve um tempo atrás, um grupo de pessoas que planejavam o seu plano pra tirar a tua vida. Meu Deus. Entendeu? E foi um boom, porque começou, de repente, vários jovens, isso pega os jovens Sim. muito, os jovens começaram a tirar sua própria vida em grupo. Então, assim, um abismo vai chamando o outro. Então, toma Exato. muito cuidado. Faz com as pessoas certas, É né? isso. Busque ajuda nos lugares certos. Exatamente. Eu acredito muito, assim, que além de a gente pedir ajuda, a gente tomar as decisões a partir desse momento corretas. Por quê? Há muitas vezes também que as pessoas querem nos ajudar, mas a gente não tem forças ou não consegue se ajudar. E depende muito também da sua vontade de ser ajudado, né? De você se abrir e falar, cara, eu quero sair daqui. Sim. Cara, eu preciso sair daqui. Então é uma via de duas mãos. E assim, há também a questão de... muitas pessoas também pensam que isso é 100% espiritual. Não, você precisa de Deus, você precisa ir mais na igreja. E de ajuda psicológica. Exatamente. Você precisa mais de jejuar mais e tal, mas eu acho que há um equilíbrio em todas as coisas, né? Eu acho que se a gente, né, quando a gente passa por uma fase dessa, a gente precisa procurar todos os âmbitos que possam nos ajudar. Então, Alma e espírito. é isso, perfeito. Então, cara, eu já vi pessoas que saíram desse quadro, por exemplo, praticando esporte. Então, se você praticar um esporte, se você for dançar, se você for cantar, cara, é um lugar que você encontra que você consegue extravasar e tirar aquilo que tá dentro de você, né? Ou, sei lá, cara, beleza, ir pra igreja, mas, cara, procura algo médico, procura algo clínico também, para que você possa ter esse acompanhamento, porque senão você coloca tudo numa única via, e às vezes se não acontece conforme você esperava, você vai colocar a culpa naquilo. Só que, na verdade, aquilo era uma ajuda, mas se você não complementar essa ajuda, não vai ter como ter o resultado 100%. Verdade. Né? Então, eu acho que a gente tem que procurar todos os caminhos que nos levem a essa saída, né? E, assim, é importante falar que a depressão tem uma questão química por trás. Com certeza. Então, assim, você às vezes vai precisar de uma ajuda também. Não é vergonha você precisar, às vezes, tomar um remédio por um tempo. Enfim, porque tem uma questão química por trás, na questão do seu cérebro, na questão dos seus hormônios. Às vezes você acha que você tá com depressão e você tá com uma anemia muito forte, que você não tem força pra fazer nada. Você precisa de um acompanhamento. E encontrar coisas que te... E que a gente fala assim, né? Encontre coisas que te gerem prazer. Nesse lugar, nada te gera prazer. Você não encontra contentamento em nada. Então, assim, eu acho que existem muitas saídas. Por exemplo, o nosso amigão aqui, ele dança. E eu entendo que te desperta, né? O exercício, tudo isso Demais. desperta uma onda de prazer, assim, que mesmo que se você não tenha vontade de começar, tente. Tenta lá fazer alguma coisa, tentar uma vez. E você vai ver como é sempre o primeiro passo. Então, você precisa querer ser ajudado. Então, assim, arruma tua cama um dia. Vai ser uma grande É vitória. uma vitória, exato. Tem que Abre comemorar as a janela. pequenas conquistas. Exato. É. Exato. E o Osiris, acho que ele tem essa questão também de compartilhar, de questão de hábitos, né? De você dança, por exemplo, ter ali uma rotina, hábitos, e tudo isso ajuda muito. Demais, demais. Na questão da dança mesmo, tem isso de exercício físico ajuda demais, né? Sim. Eu não sei ao certo, Gera dopamina, gera sensação de prazer. ajuda demais, mas
melhor ainda é quando a gente dança pra Jesus. Exato. Eu já pude experimentar de sentir a presença de Deus através da alegria. Uhum. Então, lógico, quando a gente fala de presença de Deus, a gente sempre pensa todo mundo chorando lá no chão e tal. E também isso é muito bom. Só que eu já pude experimentar de se movendo através da alegria enquanto eu dançava. Sim. E isso é muito lindo, porque Deus ele tem isso, né? A gente já falou sobre os escapes que as pessoas procuram, sei lá, de se cortar ou de sair, beber, enfim. E como a Babi falou, são escolhas. Se a gente trocar essas escolhas para outras soluções, como o senhor falou, Perfeito. exercício físico, ir para a igreja, dançar, enfim, passar do psicólogo, enfim, Sim. tudo isso. Se a gente trocar isso, a gente vai experimentar a vida do Senhor. Exato. Então, acho que esse é o ponto. Quando a gente entende que as nossas escolhas no lugar certo, a gente vai realmente viver essa vida, assim, Perfeito. essa renovação. Sim. Porque é uma experiência que eu tive, inclusive no Zoe, foi isso. De ter essa alegria, assim, não é só um sorriso que a gente faz ali pra parecer bonito, mas era uma coisa tão intensa. Top. Né? Dante, assim, é vida, né? Isso é vida, né? Isso é muito louco. Que top. Louco pra mim, assim, porque eu pude falar, não, Deus, a gente não pode limitar Deus em algo só, né? Com certeza. Ele só vai se manifestar quando a gente estiver num momento bom ou ali num momento de choro, enfim. Mas se a gente falar que Deus tá com a gente em todos os momentos, nos dias difíceis, nos dias bons, Exato. na alegria, na tristeza, é como um casamento, né? Ele tá em todos os momentos e a gente poder experimentar isso. Eu quero experimentar o que Deus tem pra mim. E assim, eu acho que não há problema que não possa ser resolvido, né? Eu tava até comentando com os meninos, né, numa roda que a gente fez lá, de conversa, e porque tem muitas vezes que os problemas, eles batem com um peso muito maior, né? Certeza. Cara, tem dia que, meu Deus do céu, essa semana pra mim, por exemplo, foi, meu Deus, eu desmaiei no trabalho, aconteceu um monte de coisa, velho, loucura, tá tudo certo, tá tudo certo, fiquem tranquilos, está tudo bem. Mas tem momentos da nossa vida que os problemas, eles vêm de uma forma muito maior. Sim. Mas a gente precisa confiar que todo problema ele tem solução. Verdade. Todo deserto ele tem fim. Se a gente abrir um mapa aqui agora, a gente vai ver que tem vários desertos, mas deserto ele tem começo e tem fim. Na nossa vida é da mesma forma. Então, não importa o problema que você esteja vivendo, e não é desprezando também, né? Mas todos os problemas, eles podem parecer grandes, que não vão ter solução, mas tem solução, ainda mais pro Deus que a gente crê, né? A palavra de Deus fala em Lucas 1:37 que ele é o Deus do impossível. Então não há absolutamente nada que Deus não possa fazer, não há absolutamente problema nenhum que Deus não possa vencer, né? E que já não esteja fazendo também. Exatamente. Porque às vezes a gente não tá vendo. E assim, o que assim, pega muito no meu coração é que assim, talvez você esteja assistindo a gente nesse lugar, sabe? Nesse quarto escuro, esse vídeo chegou em você, sim, e o quarto tá escuro e você tá escuro, você fala, meu Deus, assim, não tem lugar e parece que eles estão falando de uma forma muito distante, mas sozinho você já não tá. Porque ele tá trabalhando e o Espírito Santo, ele é um amigo em todo o tempo. Verdade. Então, assim, e ele é tão acessível, e quando a gente sofre, ele sofre o triplo, assim, porque a gente se vê tão sem valor e ele já pagou um preço tão caro e que pagou com prazer. Sim. Pagou bem pago, assim, cara, toma. Então, assim, talvez você esteja nesse lugar e você fala, ai, nossa, mas então ele vai fazer? Não, ele já tá fazendo. Já. A gente vê grandes homens de Deus que passaram por esse tempo também, né? Davi tava num momento muito complicado da vida dele, e aí ele tem uma revelação de Deus. Eu posso estar no mais profundo abismo, Deus vai estar lá, a presença de Deus vai estar lá. Eu posso estar no mais alto monte, Deus ele vai estar lá. Então, você pode estar no quarto hoje, você pode estar hoje, sei lá, triste, com vontade de desistir, cansado, amargurado, mas, cara, a presença de Deus, ela pode te invadir agora, onde você estiver, não é? E você falou legal, que Davi é Davi, gente. Exato, Davi. Mano, um grande homem de Deus. Um grande Davi. Nunca perdeu uma guerra. Entendeu? E Elias também, o cara levou por todos os padrões do mundo, assim. Exato. E são pessoas que foram assoladas por isso. Sim. E Deus, ele se manifesta da forma que você precisa. Jesus também, ele teve uma tristeza profunda, precisou suar sangue. Exato. E ele permaneceu firme. E ele se sentiu sozinho, né? Quando ele mais precisou dos seus amigos abandonaram ele, né? E pra cá, Elias. Mas todo mundo passa por um momento assim. Não adianta. Você pode ser a pessoa mais importante ou se sentir a pessoa mais... Meu irmão, o dia mal vem pra todo mundo, mas o mais interessante, a palavra de Deus também nos diz isso, que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então, o dia ruim nos ensina mais do que o dia bom.
o dia complicado, o dia da luta, o dia da guerra, nos ensina muito mais, muito mais. Então, eu creio que a palavra de Deus também nos fala que não há nada que o Senhor nos dê, né? Nenhuma guerra, nenhuma tribulação, absolutamente nada, além daquilo que nós podemos suportar. Então, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas tem um propósito. Tem um propósito e mesmo que pareça pra você que é 100% negativo aquilo, você vai vencer e aquilo vai se tornar um grande e poderoso testemunho na sua vida. Vai se tornar uma grande e poderosa vitória na sua vida. Então, não importa a situação que você esteja vivendo hoje, tem uma saída. Minha mãe, falou da minha mãe de novo. Beijo. Qual que é o nome dela? Matilde. Dona Matilde. Nós queremos você aqui. Ela fala isso sempre, assim, eu cresci ouvindo isso. Ela fala, tudo que Deus faz é bom e a gente só entende depois ou nem entende. E nem Então, precisa. E nem precisa entender, ela precisa confiar. Isso. Então, talvez a gente esteja passando, você que está assistindo esteja passando um momento difícil, mas tudo coopera por bem daqueles que amam a Deus. Então, até um momento difícil, Deus ele tá em todos os momentos, nos difíceis, nos alegres. Deus também está nos dias chuvosos, nos dias ensolarados. Então, a gente entender que tudo que ele faz é bom. Exato. Pro nosso bem, né? Sim. Eu acho muito doido ouvir isso, porque assim, quem tá passando por esse momento fala, como que Deus é bom, né? Como que tudo dele é bom? Porque assim, não dá pra dar bom, entendeu? Como, e a gente fala, né, algo bom pode sair isso, mas tipo assim, é tão estranho às vezes você ouvir, Deus é bom, e todo tempo você fala, gente, mas não tem nada bom na minha vida, assim, tipo, não tá dando nada, tá dando bom. E a régua, eu sempre falo isso, né? A gente se compara muito para aquilo que a gente deseja ser, né? Esse é o ponto. A gente sempre se compara pra cima. Sim. Eu quero ser igual a esse, aquele e tal, mas vamos fazer o inverso, né? Vamos fazer o inverso. Então imagina, cara, quantas pessoas não queriam estar no seu lugar, né? Talvez você fale, eu não tenho nada, mas, mano, será que você... Qual é seu nada, né? Exato, qual o seu nada, mano? Porque às vezes, cara, você tem uma casa, você tem uma família, você tem amigos, você tem... beleza, você não tem nada disso, mas você tem a presença de Deus. E se você tá vivo até hoje, é porque tem alguma coisa pra acontecer, velho. Sim. Se você tá suportando até agora, é porque tem alguma coisa pra acontecer. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida através da sua vida. Então, só de ter vida, só de você acordar, cara, muitas pessoas queriam estar no seu lugar, né? Se a gente fosse comparar, por exemplo, com alguém que tá no hospital. Legal. Uma pessoa que tá em coma agora, ela daria tudo pra estar no nosso lugar aqui. E às vezes a gente despreza. A gente queria estar em Dubai, a gente queria estar, não sei, em qualquer lugar, na Disney. Mas, meu irmão, aquilo que você tem agora já é muito precioso. Muito precioso. Doido, pastor, porque assim, a nossa geração, ela tá criando aqui esse tipo, né, tipo da meta, planejamento. E aí, de alguma forma, a gente tá sempre colocando a nossa satisfação pro futuro. Então, quando eu atingir aquilo, eu vou ser feliz. Aí, quando você chega lá, quando atingir isso, eu vou ser feliz. Exato. E a gente nunca conhece o contentamento. Sim. A gente nunca consegue satisfazer com o que a gente tá vivendo. E assim, é óbvio que a gente tem que pensar nas nossas metas, mas aproveitar o processo. É isso. Porque assim, senão você nunca vai chegar lá. Exatamente. E aí a gente tá sempre vivendo, tipo, quando eu tiver esse corpo, eu vou usar essa roupa, eu vou viver assim. E você acaba, tipo, que nunca chega. É tipo o horizonte, sabe? Exato. Quando eu cheguei lá, ainda tem mais um monte, Humanamente, nada consegue saciar as nossas vidas, né? Nada. Nada. Você pode falar, mas quando eu conquistar meu primeiro milhão. Quando você tiver seu primeiro milhão, você vai querer o segundo. O terceiro. Não. Cara, nada vai te saciar humanamente falando. A única coisa que pode nos saciar 100% é a presença de Deus. Isso aí. É a presença, o amor de Deus e a misericórdia dele, né? É importante ter metas, mas eu lembrei até do filme Soul, que da Disney. É muito bom isso. Do bigode, né? Carinha lá. E aí ele tinha um sonho de tocar na banda lá e tal. E ele realiza esse sonho, realiza essa meta e ele fala, é isso. Acabou. E aí a gente fica nisso, né? De querer alcançar. E às vezes se entristece, entra nesse momento de isolamento, assim, por não conseguir. Mas se você conseguir, e aí? Exato. O que vai ser daqui? E depois, depois, o que vai te saciar? O que vai ser a sua alegria? Sim. Porque se você tá triste porque você não alcançou, e quando você alcançar? Exato. Vai ser isso e acabou? É aí que entra o propósito, né? Porque sem um propósito, porque assim, é muito engraçado, né? As pessoas falam, eu acho muito legal. Minha vida era ver a Torre Eiffel. Aí eu vivi a vida inteira pra ver a Torre Eiffel. Cheguei lá, olhei. E agora? Tipo, é um negócio assim, um monte de ferro. Uau, a Torre Eiffel. Aí você tira uma foto e tal, né? Tipo, na Torre Eiffel. Sim. Beleza. E depois, né? E é muito engraçado, porque eu tinha uma meta, assim, na minha vida, que era ir pra Israel. E eu falava, quero ir pra Israel, quero ir pra Israel, quero ir pra Israel. Aí eu fui. E eu tinha muito medo. Quando eu vi que eu ia ir, eu fiquei com muito medo, porque eu falei, tá, e depois? Realmente, esse e depois?
Só que enquanto eu tava lá, assim, queimava tanto, eu quero voltar, porque eu quero carregar isso, sabe? Eu quero, tipo, ser isso, eu não quero só ser um momento. Mas eu quero ser o que me trouxe até aqui e ser tudo isso que trouxe. Então, assim, quando a gente vive pelo propósito, você não vai ficar sempre buscando algo que não existe. Sabe aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo, que nunca pega, e isso te frustra. E aí você fala, vou desistir, porque eu nunca chego lá. Verdade. E quando eu chego lá, eu preciso caminhar mais um monte pra chegar em outro lugar. E aí você começa a se cansar. E assim, a depressão é muito característica por isso, é se cansar, sabe? Essa questão de, não tem propósito, porque quando eu chego lá, eu preciso caminhar mais um monte. Verdade. Quando eu chegar lá, eu tenho que continuar. E por que isso é viver? É um dia depois do outro. Às vezes, um dia a pastora Érica desmaiou, agora tá vivão aqui, ó. Tá vendo? No podcast. É um dia depois do outro. E quando você decide tirar sua própria vida, você fala, o dia de amanhã não tem nada pra me oferecer. O dia de amanhã vai doer, não vai ser legal. Cheguei aqui, Sim. é aqui que eu fico. E já era. E aí, assim, teve uma vez que eu quis, assim, né, tirar minha própria vida. Porque eu falava, dessa noite eu não consigo mais. Assim, eu não quero saber o que tem amanhã, porque... E é tão louco isso, porque eu orava pra Deus, eu falava, Deus, não me deixe acordar amanhã. Olha que louco, né? Parece uma loucura, mas eu falava, Deus, não me deixe acordar amanhã, porque eu não quero acordar e precisar passar por tudo isso de novo. Mas as misericórdias se renovavam todas as manhãs e durante todas as noites eu tinha um amigo em todo o tempo que eu não enxergava. E o meu encontro foi me olhar assim no espelho e falar, mas por que parece que não vai ter jeito? Aonde eu cheguei que eu não quero que o dia de amanhã chegue? Porque isso é viver, né? Tipo, é amanhã. Então, assim, a gente tem que acreditar. Tem que ter alguma esperança de que amanhã pode acontecer. Amanhã eu vou encontrar um propósito, Então, assim, hoje não é o último dia, né? Você não precisa decidir isso hoje, sabe? Decide amanhã. E amanhã decide. E é muito louco, assim, porque a palavra também nos fala que a gente precisa se lembrar daquilo que nos traz esperança, né? E quando você olha pra trás e vê tudo aquilo que já aconteceu na sua vida, tudo aquilo que você já venceu, tudo aquilo que você já superou, você fala, cara, isso daqui é muito grande. Mas se eu já venci lá atrás, se eu já superei outras coisas lá atrás, é possível superar isso daqui novamente. E é muito louco porque, assim, cara, a palavra de Deus fala que Deus, ele é um vencedor invicto, ele não sabe o que é derrota, ele nunca perdeu nenhuma batalha. Sim. Então, se Deus nunca perdeu uma batalha, por que a minha ele vai perder? Logo comigo. Logo eu. Bem na minha. Não dá, né, mano? Não, velho. Mas É o seguinte, na minha vez não vai ter derrota. Mano. Deus não conhece derrota, ele vai me dar vitória. Então, os gigantes vão ser maiores, os desafios vão ser maiores, mas é o seguinte, Deus ele vai te dar força, Deus ele vai te dar renovo, ânimo, e vai ser possível, porque lá atrás você pensava da mesma forma. Lá atrás você falava, mano, agora não vai dar. E a gente olha tão pra gente, né, que é muito real. Gente, como Deus, na natureza dele, é quem ele é. Quem ele é ser perfeito, assim, Victor. Como que bem na tua vez, irmão? Ô, irmão, o que tem de tão especial? Bem na tua vez ele errar, cara. Bem na tua vez ele ia falar, hoje eu tô com preguiça. Alguém faz de qualquer jeito, manda lá e deixa que ele se vira. É impossível isso ter acontecido. Porque isso não é quem ele é. Tipo, e ele não se nega. É impossível que ele tenha errado bem na tua vez. Também é importante a gente entender quem Deus é nesses momentos também. Sim. Né? Como o senhor falou, ele nos dá força. E é na fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o poder dele. Exato. Porque não depende de nós, Depende é a força dele. Então a gente entender que, nesses momentos de dificuldade, de tristeza, de fraqueza, saber que Deus ele tá agindo e nos fortalecendo. Exato. Ele tem a força, ele tem a coragem, ele também tem um alívio para as nossas vidas. Ele não é um Deus indiferente à nossa dor. Não. Ele não espera que nós sejamos, assim, super-heróis, né? E eu acho muito lindo, porque quando Elias passa por aquilo, Jesus ainda não, né? Deus, no caso, alimenta ele. Leva comida, né? Come, calma. Um pai de amor, Ele não é indiferente ao seu sofrimento. Por mais que ele seja um Deus altíssimo, grandioso, perfeito, ele não é indiferente ao teu sofrimento, ao que você tá sentindo. Ou ele não é um Deus também bravo, que tipo, você tá me tirando, né? Tá desperdiçando a vida, tá me tirando. E aí ele vai simplesmente te colocar de castigo num cantinho. Ele não é um Deus indiferente à tua dor, ao que você tá sentindo. E você não é também menos amado ou menos filho ou errado por estar sentindo isso. Isso é humano. Foi o que a gente falou, o próprio Jesus, ele ali no momento ele se sentiu abandonado pelo próprio pai. Olha que ele era um com o pai. E ele se sente abandonado, fala, por que você me deixou aqui assim, sabe?
E às vezes a gente fala, né, putz, meu, por que me deixou? Tipo, por que tá acontecendo aquilo? Aí você acha que Deus, puf, foi embora, que ele não tá mais lá. E não é, ele não é. É o contrário, eu acho que no nosso maior momento de vulnerabilidade é o momento em que é mais propício para Deus manifestar algo em nós. Porque é quando a gente fala assim, Deus, eu não tenho mais força, eu não tenho mais de onde tirar, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais nada. Tudo que eu tinha já foi. Agora é o Senhor, eu dependo do Senhor. Tudo que eu tenho agora, a minha última esperança, é o Senhor. Então tá bom, então é nesse momento que Deus age. É aos parentes. Acho que assim, experimenta isso. Pode ter experimentado tanta coisa, né? Dá uma oportunidade pra Dá uma Deus. chance. Às vezes você fala, não sei orar. Fala assim, olha, não sei orar, não tenho mais força. Tudo que tinha de bom já foi. Então assim, se mostra, sabe? É isso. Não sei orar, Espírito Santo, ora por mim. É, Intercede por mim, me ajuda. Põe um louvor, exato. faz desse louvor a sua oração. É um dia de cada vez. É isso. É um dia de cada vez. É isso. Testa isso, porque assim, acho que nenhum de nós três sairíamos de onde saímos, porque tava cada um num canto. A gente não se reuniria aqui pra falar de algo que a gente não tem muita convicção. Sim. De verdade, assim, ninguém faria isso. Seria uma loucura da nossa parte. A gente não é louco. Então, assim, testa fazer isso. Ó, cheguei no limite. Não dá mais. Testa. Exato. Fala assim, me ensina a viver. Era uma oração, me ensina a viver, me ensina a acordar. Me ensina a viver meus dias. Me ensina a contar meus dias. Me ensina a ver valor nisso. Me ensina a ver valor em mim. Pede pra ser ensinado. E foi o que o pastor falou. A gente testa tanta coisa. A gente tenta tanta coisa. Você tá lá assistindo horrores de coisas motivacionais, se olha no espelho, faz a pose do herói. Não tô falando que não vale, mas assim... Começa a gritar, né? Grita, toma banho gelado às 5 da manhã e tal. E a gente testa mesmo muita coisa, a gente dá credibilidade pra tantas coisas. Mas assim, a gente, de verdade, a gente era muito improvável de estar aqui, porque todo mundo aqui já sofreu muito também. Então testa algo diferente. Testa falar isso assim, olha, eu vou fechar esse vídeo. E assim, quando acabar, tá? Não deixa a gente... Mas quando acabar, eu vou sair do YouTube e eu vou falar isso. Não consigo mais. Faz por mim. Show. E a gente tá chegando à nossa reta final aqui. Daqui a pouquinho você já vai poder, então, sair do YouTube. Exatamente. A Babi já deixou a deixa aqui pra nós. Mas eu acho que o vazio dos nossos corações, ele é preenchido pelo amor de Deus, né? Há uma diferença entre o amor que a gente espera nas pessoas e o amor de Deus, né? O amor que nós temos uns com os outros é um amor de troca, né? Então, eu amo o Osíris porque o Osíris me ama. Eu amo a minha esposa porque a minha esposa me ama. Se ela me odiasse, eu não ia amar ela. É assim, o amor de troca. Eu amo quem me ama. Mas o amor de Deus é totalmente diferente. Porque Jesus se entregou numa cruz sem saber a resposta que a gente daria. Ele mostrou o seu amor sem ao menos saber se a gente corresponderia o amor dele ou não. Então é um amor totalmente diferente dos amores que talvez você tenha provado. E talvez você esteja num momento aí da sua vida que você se decepcionou muito com o amor. Talvez você tenha sido traído, você tenha sido abandonado, você tenha sido... tantas coisas, né, que acontecem no nosso dia a dia, e que a única forma de nós sermos preenchidos é através do amor de Deus. O amor de Deus, ele é perfeito. Ele não cobra nada. Ele não quer nada em troca. Se você falar pra Deus, Deus, eu te amo, ou se você falar, Deus, eu te odeio, o amor dele não muda. O amor dele já foi demonstrado. Exato. Tá pago já. A demonstração do amor de Deus já foi feita. Então... não é... Deus, ele não tem um dia de amor pra você, um dia de ódio, um dia de... Não, ele continua sendo amor. Então, o que a gente tava comentando aqui dá uma oportunidade pra esse amor, cara. Seja inundado pelo amor de Deus. Eu fico até emocionado, assim, de falar do amor de Deus, porque é muito forte pra mim, sabe? E o amor de Deus, ele pode nos tirar de toda e qualquer escuridão. O amor de Deus, ele pode nos resgatar de toda e qualquer assolação. Ele pode quebrar todas as cadeias. Tudo o que a gente pode estar vivendo de negativo pode ser mudado através do amor de Deus. Então, talvez você esteja passando por isso, né? Por esse momento que a gente comentou aqui, e a gente quer se colocar à disposição, né? Não apenas para desejar boa sorte para vocês se virem,
mas para realmente ser amigos de Deus, porque a palavra de Deus fala que aquilo que nós recebemos de graça, a gente tem que entregar de graça. E se nós estamos aqui, né, como a Babi falou, se nós estamos aqui reunidos hoje, não é porque um dia a gente ouviu sobre isso, mas é porque a gente vive diariamente isso. Eu sou pastor, mas não é porque eu sou pastor que eu não vivo problemas. Pelo contrário, eu acho que as guerras de um pastor, meu amigo, é muito difícil. É muito complicada, né? Mas o que me assegura todos os dias é saber o quão amado eu sou. O que me faz ir para mais um dia, o que me faz vencer mais um gigante, é saber que, independente de para onde eu vou, o que eu vou fazer, eu sei que eu vou ter um lugar para voltar, que é o braço do meu pai, e ele vai me curar. O braço do meu pai, ele vai me dar segurança. Os braços do meu pai, ele vai me dar descanso, refrigério. Então, talvez o que você precise hoje é desse abraço de amor, desse abraço não de julgamento, esse abraço de, sabe, eu sei o que você tá passando. Eita, dei até uma cuspida aqui. Mas eu quero te dizer, cara, que você não tá sozinho, sabe? Além de um podcast, nós somos uma família, né? Então, se você precisar de ajuda, eu quero que você deixe aí nos comentários, ou se você não quiser deixar nos comentários aí, entre no direct, no Instagram do O2Renascer, nos nossos Instagrams. Se você precisar, cara, a gente vai passar o nosso WhatsApp, a gente marca um café, um bate-papo, uma visita. Mas a gente quer se colocar à disposição para te ajudar. A gente quer... se a gente fosse resumir isso daqui, você não tá sozinho e você pode contar com a nossa ajuda, né? Então, irmãos, na caminhada ajudam irmãos, né? Eu aprendi que não tem como você construir nada se não for ao lado de amigos e de irmãos. Verdade. Então, se você tá até agora aqui, é porque algo falou no teu coração, é porque Deus, ele tá abrindo os teus olhos para algo novo, e é porque a gente crê que Deus, ele pode transformar a sua situação, tá? Então, não é algo de outro planeta aquilo que você tá sentindo, não é algo que não tem solução aquilo que você tá sentindo, pelo contrário. Cada um de nós aqui já passou, tá passando ou vai passar, e a certeza é que juntos nós podemos ser mais fortes e ao lado de Jesus muito mais. Então tem solução para aquilo que você tá passando. Amém? É isso. Certo? Vocês querem fechar? Compartilhe, mande pros seus amigos. E mais do que deixar um like aqui, obrigada por ter compartilhado o teu tempo e o teu coração aqui com a gente. É isso. É verdade, né? Como o pastor disse, nós estamos juntos nessa. Nós estamos aqui e há poder quando a gente está junto, na comunhão, na unidade. Então, conta com a gente para o que você precisar. E obrigado pelo seu tempo. É isso. Salve. Salve. Muito obrigado por mais um episódio. Fique ligado aí que já logo mais vai ter mais. E é nóis. Tamo juntasso. Um grande abraço no seu coração. E é nóis.